Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 1 ao 48. O centurião Cornélio. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando ele os olhos e atemorizado, ele perguntou: Quem é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmola têm subido como memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso que dos que estavam a seu serviço. E tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Versículo 9. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. E sentindo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chame de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles. E não duvides de nada, porque eu vos enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem procurais. Por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. Versículo 22. Pedro prega na casa de Cornélio. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunidos os seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou.
Mas Pedro o levantou e disse: Levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ao aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandastes me chamar? Então Cornélio disse: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, à hora 9, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar, e fizestes bem em vir. Agora estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse: Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de Deus, de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunha de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Deus ressuscitou ao 3º dia. Ele concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunhos de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se do que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e agradecer a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém lhe pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Amém.